Olá, queridos amigos da internet, prezados companheiros da empresa Telex Free, queridos divulgadores. Como eu havia prometido, agora são exatamente 21 horas no horário de Brasília, no horário de verão, aqui no Brasil, não é? Acabei de ouvir as badaladas da igreja matriz aqui de minha cidade. Por incrível que pareça, estou próximo a essa matriz aqui no centro de São Bernardo. Então, estamos aí no ar, com um boletim extraordinário, né, da Telex Free a respeito dessa decisão da data de hoje, que já era esperada, não é? Já estávamos aí aguardando que saísse alguma coisa por esses dias. Eu havia dito até no começo dessa semana que eu acreditava que até sexta-feira alguma decisão importante seria tomada. Tivemos a decisão ontem, publicada, melhor dizendo, ontem, não é? Sobre algumas situações da medida cautelar, que é a chamada decisão interlocutória. Como era uma decisão que não julguei, e de fato não o era, de suma importância, com grande peso para a situação da empresa, apenas foi uma decisão sobre questões acessórias, não é, da empresa, que seria a entrada de pessoas dentro do processo, como litisconsortes ou como assistentes simples, e todas essas medidas, essas tentativas, melhor dizendo, ao longo do período desse processo, elas têm sido sistematicamente rechaçadas pela juíza, inclusive a pedido da própria empresa, por termos questão de digamos, de segredo de justiça, documentos fiscais, pessoas, quebras de sigilos, não é? Fiscal e bancários de vários atores que compõem esse processo. Então, a empresa sempre tem solicitado que não se permita a entrada dessas pessoas, e da mesma forma o Ministério Público, de uma outra forma, com outro foco, ele só não pede pela entrada dessas pessoas, porque todas essas pessoas que tentam entrar no processo, a sua grande massa crítica, eu diria quase que 100%, querem entrar em favor da empresa, não é? Então o Ministério Público, evidentemente, não espera permitir, ele não quer permitir que ninguém fale a favor da empresa dentro da cabeça dele, ou dele, Ministério Público, quanto instituição. É um pensamento sedimentado dentro do próprio órgão, por alguma razão, em que as pessoas estariam sendo defendidas por esse Ministério Público, que é um absurdo, uma inverdade, porque nós sabemos que beira os 100% de pessoas que querem a volta da nossa empresa para que nós retornemos às nossas atividades normais. Pois bem, hoje teve uma decisão evidentemente importante, como vocês sabem, eu já pesquisei a respeito, eu sempre deixo para o final da tarde, e até um determinado momento do dia não tinha saído nada. Minha vida, graças a Deus, em termos positivos, anda bem corrida, né? Hoje falei muitas vezes com o Marco, pedi para que ele entrasse também na sala, ele está, nesse momento, conseguiu chegar ao destino dele, ele estava em deslocamento para Nova York, você vê a cara dele de abatido, cansado, como eu também estou. Nós temos trabalhado realmente muito, dormido muito pouco e trabalhado bastante mesmo, não é? E, nesse sentido, o Marcos se deslocou lá de New Jersey, né? Ele foi em direção a Nova York, foi participar, acho que, de um evento, só balança a cabeça, Marcão, um evento da empresa, né? Não, eu fui na empresa, lá em Massachusetts, novamente, que eu fui levar uns tickets lá de alguns problemas. Aí naquela hora que você falou comigo, eu estava no trânsito, cruzando o estado de Nova York, mas só em Massachusetts que eu fui. Ah, perfeitamente, então ficou compreendido, então eu interpretei de maneira equivocada. Então ele estava cruzando o estado de Nova York e foi na sede da empresa, como vocês sabem, o Marco, meu amigo que mora lá nos Estados Unidos, já há mais de 10 anos, hoje ele é cidadão americano. Então, tomei conhecimento dessas decisões, né, ou dessa decisão, eu chamo de decisões porque foi decidido nos dois processos, como já era previsto, não é? Em que as pessoas soltaram na internet como uma decisão em 3 partes,
que eu achei nada a ver isso, porque isso não é carnê de Casas Bahia, né, não foi dividido em 3, foram decisões nos processos e ponto final, não é que foi decidida a prestação. Então, decidiu-se ontem, na decisão interlocutória, nada de importante, e hoje nós tivemos uma decisão importante. Bom, eu vou pedir para o Marco, antes de eu entrar nos comentários, e eu farei de imediato, não vou me alongar aqui em outros assuntos que não esse, especificadamente, que nós estamos aqui aguardando, esperando para termos a tradução do que aconteceu lá. Também tenho visto as manifestações dos nossos queridos amigos divulgadores, muito desolados e tal. Vamos com muita calma nessa hora, porque também, e a minha expressão aqui, não se engane, não é de desânimo que eu estou abatido por conta disso. Não, eu nem ia fazer hoje TV, porque a inauguração da nossa TV, não é, eu digo nossa porque ela não é minha, ela só vai existir em razão de vocês, não é? E no futuro terá outro foco como treinamento, terá outro foco com o objetivo de levar informações técnicas da empresa, informações técnicas de software de utilização, de operacionalização de todo o nosso trabalho aqui também. E teremos, evidentemente, pela minha experiência profissional, que faz parte também do meu rol de experiência profissional ao longo da vida, a questão do direito. Então, qualquer assunto que houver a respeito, que enseje uma pauta jurídica, eu estarei aqui para prestar também esse suporte, esse esclarecimento. Então, vou abarcar vários assuntos aí para dar suporte à minha equipe, não é? E mais ainda, se caso eu não souber a respeito de determinado assunto, se tiver algo muito profundo para se falar no sentido do direito, eu vou em busca dos profissionais, faço o meu network direitinho, acredito, e trago os profissionais que souberem a respeito daquele determinado assunto, se eu não tiver a resposta, ok? Então eu tenho muitos planos, muitos projetos para essa TV e para a nossa equipe, Carlos Castilho, que vieram fazer parte, evidentemente, no futuro. Pois bem, então eu vou pedir aí para o Marco, né, contar um pouco do dia de hoje, que eu sei que os nossos dias não estão fáceis, não é? Então, Marco, seu boa noite aí para os nossos amigos aí da TV Carlos Castilho que nos acompanham. Hoje nós nem iniciou a transmissão, então eu vou falar aqui no ar, já estamos com 845 pessoas assistindo nesse exato momento a nossa TV Carlos Castilho, e eu quero mandar o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês, não é? Às vezes as pessoas me agradecem e eu não canso de corrigi-los, sou eu quem agradeço a oportunidade de poder me tornar útil, porque tudo que nós sabemos na vida, guardar para nós mesmos, é uma burrice inominável. Ainda bem que eu posso contribuir um pouco com os amigos divulgadores para poder levar um esclarecimento que de fato é. Cuidado com essa questão de internet, mas eu volto nesse assunto. Quero ouvir primeiro o meu amigo Marco Almeida. Marcão, o seu boa noite para toda a galera aí, que hoje está tão decepcionada, mas fale-me um pouco das suas atividades, do que está acontecendo por aí, para que nós possamos, enfim, jogar uma água gelada em todo esse clima que vem aí dessa decisão do Acre. Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, eu estive lá na sede. Tentei obter alguma informação a nível de Brasil, né, que no caminho de ida já vinham, como das outras vezes, né, aquela falsa expectativa, já liberou, o meu contato lá já disse que já liberou e tal. Então, eu, como você também, a gente é um pouco mais cauteloso, né, Carlos? A gente procura principalmente tentar ver realmente a coisa para depois passar de uma forma mais transparente, sem especular, Eu fui juntamente aqui com o meu amigo Júnior, a gente parou aqui para o Rony e o Fernando. Eu estou aqui no meu celular, porque eu não cheguei em casa ainda. Você falou que ia mandar o link, eu disse, vou parar aqui no lugar pelo menos para comer alguma coisa, que eu, por incrível que pareça, eu estou almoçando agora, né? Muita gente fala que é dinheiro fácil, mas não é não. Quem sabe o que é, pode falar, né? Então eu tentei essa informação lá com eles, perguntei se eles sabiam alguma coisa a respeito desse processo de lá, e alguns brasileiros que trabalharam lá falaram que tinha tido uma decisão, mas que não sabia, né, de que tipo de decisão era essa. No mais, foi mais para resolver alguns problemas de ticket, alguém colocou algum dado errado que eu levei para lá, e infelizmente, né, toda essa expectativa que foi criada,
por enquanto, né, ainda continua a empresa aí como... A gente vai no caminho, as pessoas vão mandando mensagens me contando que aqui eu, infelizmente, não pude acompanhar assim de perto, que eu estava na estrada, mas, infelizmente, ainda não saiu o que todo mundo espera, né, que é a liberação da empresa. Mas, no mais, assim, não tenho nenhuma novidade em relação à empresa, nada de novo, somente aqui na luta de sempre, o que vocês precisar da gente aqui, pra gente. Valeu, Marcão. Obrigado aí pela sua força. Espero que você continue um pouco conosco ainda por algum tempo. Não será muito longo essa transmissão. Ela tem um claro objetivo de levar as notícias. Só para vocês terem uma ideia, o Marco, ele está fazendo o acesso, a transmissão dele, eu creio que pela rede 4G, lá dos Estados Unidos, fazendo streaming de vídeo pelo celular. Tô certo, Marco? Olha lá, ele balançou a cabeça positivamente. Tá certo sim, Carlos. Você vê que pelo menos eu estou vendo a minha imagem perfeita. Eu não sei como é que está aí, né? E é através do celular sim, da rede 4G do meu telefone. Perfeito. Mostra um pouco do ambiente onde você está aí, Marcos. Só para as pessoas, eu vou colocar você aqui em evidência. Vamos ver se a tela fica a tela grande. Opa! Deixa eu trocar aqui a câmera, que eu boto a câmera oposta do meu telefone. Ah, perfeito. Então tá aí, ó, o Júnior tá ali, já vi, ok, restaurante. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Valeu, Marco. Obrigado, perfeito. Opa, e aí, meu irmão? Pessoal só no... Ele não escutou que eu tô com fone de ouvido, eu escuto você melhor pelo... Okay. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, já deu para ter uma noção, já deu para nós vermos aí o ambiente, sentirmos como que é o clima, num ambiente fechado, conseguir transmitir em streaming de vídeo, realmente é algo interessante em termos tecnológicos, né? E nós aqui no Brasil, eu ainda há pouco saí também para poder comer alguma coisa, e tentei fazer ligação, tentei entrar em contato com o Renato Alves, não consegui, porque sequer o sinal de meu celular funciona. Sequer o sinal de celular. Que dirá eu ter um telefone desse e conseguir fazer uma transmissão através de um Hangout e transmitir streaming de vídeo. Isso é absolutamente inviável aqui nesse país. O engraçado, Carlos, é que aí os telefones mais novos, né, o Galaxy S4, o iPhone 5, o 5S, que tem tecnologia 4G, eu particularmente não compraria no Brasil. Por quê? Porque você não tem como usufruir essa tecnologia no telefone que você paga tão caro, entendeu? Então você estando com, lógico, é um pouco mais rápido, mas em relação à transmissão, eu quando estava aí no Brasil, eu não conseguia falar no Skype, é praticamente impossível você usando o 3G aí do Brasil, né? Pelo menos na minha cidade lá, Natal, tem alguns locais que nem 3G tem, né? E já se falam em 4G, quer dizer, primeiro vamos colocar o 3G para depois vamos falar em 4G, né? Perfeitamente, Marcos, tem toda a razão. Tem toda a razão e é isso mesmo. Marco, só para você ter uma ideia, já estamos com 1.110 telespectadores. Quero agradecer a vocês, vou entrar no assunto jurídico já já. Só para finalizar isso aqui que nós estamos falando e entrar já de cara aqui com alma na questão jurídica da empresa, para falar a respeito da decisão de hoje, não é? Nós somos o país descalço da tecnologia de transmissão móvel ainda. Um país com essa dimensão, com essa potencialidade, com essa possibilidade, e somos acharcados por um sistema, por um governo que não... e ainda se gaba que investe em alguma coisa, que faz alguma coisa, e, no entanto, estamos assistindo, não é, de camarote o que está acontecendo conosco, porque uma empresa veio com uma proposta revolucionária, tanto no campo tecnológico, o que assustou, porque eles sabem, né, quem está patrocinando esse bloqueio de mercado, sabe perfeitamente do que nós estamos falando aqui quando falamos de Telex Free, não é? Então, para eles, isso é uma ameaça. Em análise, quando você faz uma análise de uma empresa pelo sistema SWOT ou pela matriz SWOT,
Então você avalia, não é, as forças dessa empresa, tá certo? Que é strong. Então você avalia as forças, strength, melhor dizendo, que são as forças da empresa. Weakness, as fraquezas, daí por isso que se chama SWOT, né, que tem origem americana, essa aplicação dessa matriz, essa teoria vem de lá, não é? Tem as opportunities, que são as oportunidades de mercado. E existe uma coisa chamada threats, que são as ameaças. E esse é o ponto que se avalia numa empresa, que leva você, ou leva uma empresa, a tentar fazer o bloqueio de mercado. Porque, sob o ponto de vista técnico da administração, quando eu falo em forças e fraquezas, as origens são internas, estão dentro do domínio da empresa. Então, a empresa tem gestão, tem influência sobre as forças e as fraquezas dessa empresa. Então, se a qualidade de um produto que eu forneço, ok? Ele é uma fraqueza da minha empresa, eu tenho condições de atuar e melhorar esse produto. Depende de mim, empresa, conseguir corrigir isso. Agora, quando eu falo em ameaças, as ameaças elas têm origem externa, elas estão fora do meu alcance. Eu não tenho como atuar nessas ameaças. O máximo que eu posso fazer é me preparar para elas. E posso atuar nelas se eu tiver influência política, econômica. Aí sim eu posso atuar para que eu possa atingir aquela empresa. Mas diretamente na empresa eu não posso fazer nada. O que eu quero dizer com isso? A Telex Free, dentro de uma análise SWOT, dessas grandes operadoras e quem sabe algumas grandes instituições financeiras, ela hoje, dentro da matriz SWOT, ela está como uma ameaça. Só que eles não têm o poder, no Estado de Direito, mandar fechar a empresa. Não tem o poder de simplesmente chegar, para essa empresa agora. Então eles vão tomar medidas para que eu possa tentar ferir de morte essa empresa. E como que eles podem fazer isso? É fazer o que eles estão fazendo conosco agora. Se utilizando muitas das vezes dos mecanismos mais sórdidos que possam existir, é o jogo das grandes empresas. É assim mesmo, bem-vindo ao jogo empresarial, o jogo pesado. Meus amigos, que vocês estão assistindo, que talvez muitos de vocês não estejam acostumados, é o jogo empresarial pesado. E ele é pesado mesmo. É assim mesmo. Então, eu não vou dizer que eu estou confortável, e nem estou querendo dizer aqui, vou relevar o que está acontecendo. Mas isso é um fato e uma realidade de mercado. Isso é fato. Vocês estão presenciando. Agora, a grande massa crítica das pessoas, eu digo pessoas comuns como eu, como vocês, que não somos donos de grandes empresas e não conhecemos, talvez eu, pela minha experiência profissional, conheço um pouquinho, mas muitos que me assistem também não conhecem e sabem do que eu estou falando. E aqueles que não conhecem, fiquem sabendo agora. O jogo empresarial é esse o caminho mesmo. E, infelizmente, nesse jogo concorrencial, vale tudo. Ok? Vale tudo. Vale as festas que nós sabemos que acontecem lá dentro do Planalto, não é? Que a gente vê noticiando às vezes aí, aqueles encontros no meio da noite, não é? Aqueles churrascos misteriosos, regados a uísque, mulheres e tudo mais. Eu não estou falando uma novidade, estou falando isso sem medo, porque isso eu já li em muitos locais. Ou eu estou falando alguma novidade aqui para qualquer um de vocês. Esse jogo de lobby, no pior sentido da palavra no Brasil, infelizmente, ele acontece dessa forma. Agora, alguns podem falar, pô, então eu vou mudar do Brasil, então você vai ter que mudar para Marte, meu irmão. Só sair do Brasil é pouco. Existem países mais evoluídos, como é o caso do local onde o Marcos se encontra, em que o lobby é regulamentada, ela é exercida de forma livre, mas ela tem suas regras e seus limites, e aquele que transgride o limite lá tem o peso da lei. Mas a aplicabilidade, às vezes as pessoas falam, não é? Fala, poxa vida, a lei nos Estados Unidos funciona, lá ela funciona.
de fato, a lei americana ela funciona. No Brasil, as pessoas falam que as leis são brandas. Não, elas não são brandas, de maneira nenhuma. Fica se inventando um monte de lei, achando que, olha, a lei aqui não funciona, nós precisamos fazer essa lei funcionar. Essa não é a questão de funcionamento da lei em si. A questão da lei aqui está a questão da aplicabilidade, de fazer valer de maneira correta. Essa é a diferença. É por isso que eu tenho dito em algumas oportunidades um velho e bom ditado jurídico. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E por que para alguns é conveniente esse funcionamento da lei que temos no Brasil? Porque ela fica na interpretação na mão daqueles que dominam, de alguma forma, o cenário político-econômico desse país Brasil nesse exato momento. Então, essa minha análise de cenário que estou fazendo agora é para tentar explicar e levar a vocês as razões pelas quais nós estamos assistindo isso que acontece no Acre. Eu não estou contando nada diferente, porque eu estou repetindo o que eu já disse, talvez com outras palavras. E o meu objetivo aqui, além de repetir, é para complementar o que vou explicar agora a respeito dessa decisão de hoje. Ok? Pois bem, vou aqui, dar uma coçadinha aqui no olho, afinal, vamos lá, vamos entrar na questão jurídica agora. Estamos nesse momento, meu querido Marco Almeida, se me ouve, balança a cabeça, acho que você está me ouvindo, ok? Perfeitamente. 1.320 telespectadores. Então, quero agradecer muito a vocês todos. Eu coloquei agora, postei agora. Eu acredito que o site esteja no ar, nós não estamos com problema. Eu entrei aqui, não tem problema nenhum. O www.tvcarloscastilho.com.br está no ar funcionando. Não é? Deve estar de pé o site, não deve ter caído não. Mas eu postei mesmo assim que me pediram, eu vi surgir um aviso aqui na tela do computador pedindo o link do YouTube. E eu coloquei lá o link do YouTube, qualquer eventualidade, por favor, pode acessar minha linha do tempo. Eu coloquei um post recente com o link do YouTube para que vocês possam também acessar a TV Carlos Castilho, caso tenha alguma dificuldade. Pois bem, meus irmãos, vamos direto ao assunto e ao ponto das notícias de hoje. Então, saiu uma notícia na própria agência de notícias do Tribunal de Justiça do Acre. Eu ainda, como eu já disse, não tive acesso, não é, à publicação oficial, vamos dizer assim, do dia, deixa eu ver aqui, 21 de novembro, hoje é dia 21. Então, o Diário Oficial ele deve sair um pouco mais tarde, não é? Eu ainda, quando participei da TV Telex Free, e hoje devo fazê-lo, vou sair daqui, devo ir para lá, para ajudar meu amigo Giovanni, sem problema nenhum, porque nós somos realmente, aqui nós somos uma família, a família Telex Free, como eu sempre digo, não é? E vou lá, assim, levar também aos telespectadores dele todas as notícias a respeito dessa decisão de hoje, não é? Então, eu tentei acessar aqui o diário de hoje e ainda não saiu, ele sempre sai mais tarde, né? E na terça-feira aconteceu a mesma coisa. E aí eu já me adiantei nas notícias de quarta-feira, não é? As notícias de quarta-feira, eu consegui dá-las na terça-feira à noite ainda. Então, o Diário Oficial Eletrônico, ele foi publicado na terça-feira à noite, não é? Aí o pessoal esperava uma publicação na quarta, e foi no feriado, né? Foi o feriado, esse feriado, que é um feriado municipal, aí, enfim, ele saiu agora, essas notícias que saíram, não procediam, todo mundo naquela expectativa, naquela ansiedade sem justificativa, porque o Diário Oficial já sai, e é aquilo que vale para o dia seguinte, ninguém vai soltar uma nova notícia, um novo Diário Oficial. O que sair hoje, mais tarde, no Diário Oficial, já vai ficar valendo para o dia seguinte. Mas eu vou dizer que eu não vou precisar acessar de maneira nenhuma o Diário Oficial para dar a notícia que eu tenho para dar ou traduzir a decisão que eu tenho para traduzir nesse momento. Por quê? Porque não saiu nada ainda de Diário Oficial, sairá mais tarde. Né? Talvez quando estiver na outra TV, aí eu consiga ver a publicação em si. Mas eu não vou precisar dela para traduzir o que eu preciso traduzir aqui, ok, meus irmãos? Porque aqui já temos aqui a publicação da Agência de Notícias do Tribunal de Justiça do Acre, quinta-feira, 21 de novembro de 2013.
E diz assim que todos assistiram, todos leram provavelmente. Segunda vara civil julga mérito da ação e mantém bloqueio a Telex Free. Bom, vamos entender o que isso quer dizer. Tivemos a decisão interlocutória, que não tem nada a ver com o mérito dessa ação, não é? Na terça-feira, que saiu publicado ontem, e hoje a juíza tomou uma decisão, não é? A respeito da medida cautelar preparatória, ou ação cautelar inominada, como eles estão denominando agora, que mantinha que mantém, nem digo mais mantinha, que mantém essa liminar de pé bloqueando a empresa. Então faltava ainda ela definir a necessidade dessa liminar permanecer ou não, não é? Essa é uma das decisões. Então ela tomou uma decisão que a gente agora sim chama de sentença. Não é? Então já existe uma sentença em que é possível entrar com uma apelação. E aí temos também a decisão na ação civil pública. Olha, isso eu até prevê. Eu falei, bom, acho que ela dividiu, acho que ela não tomou tudo de uma vez, porque ela vai já resolver de uma vez só. E ela o fez, ela resolveu de uma vez só. Só que, veja, na decisão, na ação civil pública, ela não deu sentença. Então, pessoal, essas manifestações, oh meu Deus, quem poderá me ajudar e tal, esperando o Chapolin Colorado, por favor, não é por aí. Porque ela não tomou decisão na ação civil pública, não. Ela simplesmente saneou o processo, ok? Ela saneou o processo. Então, vamos lá, vamos entender todo esse universo do que está acontecendo. Pois bem, vamos falar primeiro da não queda da liminar. Bom, a juíza entendeu, pelo que eu li aqui, ok? Ela entendeu que ainda ela não está convencida de que a empresa possa ser liberada através da queda dessa medida liminar. Então ela entende ainda, tá, em que os pressupostos colocados pela empresa, em que a empresa, evidentemente, como sabemos, é inocente, não culpada, não é? Ela não é pirâmide financeira, não está causando nenhum dano à economia pública ou à economia popular, né, que seria o correto, não é? Ela entende nisso de que a empresa não convenceu-a, através do que foi juntado no processo, e olha que já estamos em um razoável número de páginas, mais de 40 mil, e é importante salientar que tanto a ação cautelar inominada, que mantém a liminar, tanto com a ação civil pública, eles estão apensados. São processos apensados. Por isso que a decisão sai em conjunto, provavelmente. O que é um processo apensado? Vamos entender isso também, que isso faz a diferença para a compreensão. É quando os processos eles são juntados fisicamente. Então, saiu uma medida cautelar antes, ou uma ação cautelar, que concedeu a liminar. Logo depois, antes do prazo de 30 dias, o Ministério Público entrou com a ação principal e é distribuído por dependência. Ou seja, olha, você está vendo essa ação civil pública? Ela tem a ver com aquela medida cautelar, gruda um no outro. Eles distribuem por dependência. Por quê? Porque falam do mesmo assunto. A ação civil pública fala do mérito, se é crime financeiro, se não é, se não sei o que. É o que pensa o Ministério Público. E a medida cautelar é tão somente a liminar. Tá certo? Então, por isso que um é distribuído com dependência para o outro. E aí eles ficam juntinhos a partir daí. Tá? Então, estamos aqui falando fisicamente das duas peças aí grudadas. Então, ela tomou a decisão em conjunto, achando que ela não compreendeu ainda a fórmula econômica da empresa. E eu quero me atrever a dizer para vocês que eu compreendo a situação da justiça. Você sabe por quê? Ainda ela foi melhor do que a outra do Ministério Público, não se considera uma especialista em marketing multinível para entender a complexidade econômica dessa empresa. Então, ela está insegura, e ela já declarou isso, quando ela decidiu liberar aqueles valores, não sei se vocês se recordam, para cumprimento do contrato que a empresa tem com terceiros, antes do bloqueio. Tá certo? E ela decidiu liberar valores econômicos, recursos econômicos, para que a empresa honrasse os seus compromissos, ok?
Então ela concordou com isso. Mas ela declarou que estava insegura em fazer aquilo, porque ela ainda não tem a perfeita compreensão do que é essa empresa. Ela não é uma especialista em economia, gente. Cansei de falar isso aqui. E já disse antes, ela vai se valer de um terceiro, que é um perito, ela vai nomear um perito. E eu vou me adiantar que ela já o fez, como vocês sabem, não é? Então, ok, mas vamos por partes, como diria um famoso personagem do final do século XIX, o Jack. Vamos por partes. Ok. Então vamos lá. Então ela estava insegura para liberar aqueles recursos e atrelou a liberação ao patrimônio da empresa, ao hotel, enfim, aquelas coisas todas lá. E que o Ministério Público não concordou. Inclusive, ele entrou com um agravo de instrumento para tentar proibir essa liberação. Agora é o Ministério Público contra a juíza, veja você. É assim mesmo, esse é o mundo jurídico. Não é nada pessoal com ninguém. É assim que funciona. Então vejamos. Então ela entende, porque ela não compreende ainda a mecânica econômica, a complexidade econômica. Isso é natural? Claro que é. Então ela considerou, por isso que ela é juíza, que seria um risco liberar a empresa agora, já que ela não está segura do que é essa empresa. Então, vamos entender isso com serenidade. Então, ela manteve os bloqueios, manteve na íntegra liminar. Isso não quer dizer que eu concorde, eu disse que eu compreendo. Então, somente isso. Compreendo a posição dela, mas eu não concordo. Pelas várias razões que eu acabei de explicar. Mas eu não posso exigir, nem nós que estamos aqui presentes, exigir, pessoal, que ela pense como nós. Mas o fato é que ela está insegura, a juíza, agora é a juíza, ela não está convencida, são 40 mil páginas, como é que ela vai formar uma segurança e liberar através de uma liminar? Ela não está segura. Eu liberaria, mas ela não. Então ela manteve a liminar, não vai derrubar a liminar. Quer dizer o quê? Que a ação civil pública, a partir de agora, continua correndo com a liminar de pé, com a empresa bloqueada. Por hora. Então tá, ok isso? A liminar é mantida, a empresa não será liberada agora, ok? E enquanto, se essa liminar persistir, aí vão me perguntar, mas e aí, ela não pode cair em outro lugar? Claro que pode. Entendam que existem ainda o recurso especial e o recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça, que já está em Brasília, e que eu acredito que nos próximos, sei lá, talvez dias, ou uma semana ou duas, não sei, olha, eu não quero dar prazo aqui, retiro o que disse. Eu não sei quanto tempo, eu não estou lá, não trabalho lá, não sou a ministra Maria Isabel Galotti para poder dar um prazo de que quando será esse julgamento lá em Brasília. Mas o próximo passo é exatamente esse. É que esse recurso especial consiga no Supremo Tribunal Federal o efeito suspensivo, que a empresa irá pedir isso com certeza. Se for concedido o efeito suspensivo ao recurso especial, e o recurso especial for dado provimento a ele, a liminar cai. Então esse é o próximo passo que eu acredito que vamos aguardar. Agora, pode ter outras ações incidentais, ou seja, paralelas aí, outras medidas estratégicas que a empresa possa tomar visando a derrubada dessa liminar ainda? Pode ter? Pode. Eu não faço parte do corpo jurídico, eu não posso afirmar isso com certeza e dizer para vocês, olha, tenho certeza que a empresa... Eu não sei qual é a estratégia da empresa. Costumo dizer aqui que eu analiso o cenário dos fatos, sem achismos e sem a projeção de suposições de que vai acontecer isso ou aquilo, porque eu não sei. Eu não faço parte do corpo jurídico. E ainda bem que eu não sei, porque se eu revelo as estratégias da empresa, como é que fica? Né? Aí a gente dá arma para o inimigo. Ótimo. Ainda bem que eu não sei, porque senão eu falaria aqui, ia dar munição ainda para o inimigo, meus irmãos. Então, está correto, eu vou traduzir o que é. Então ainda temos essa esperança, não é? De que a empresa vai empreender outros remédios jurídicos, por assim dizer, para que possa derrubar essa liminar. Um deles já está em Brasília. Então estamos na jurisdição de Brasília já
com recurso especial, recurso extraordinário, como eu já disse várias vezes, o recurso extraordinário ele deve ser de pleno eliminado por força da súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Já o disse aqui várias vezes, não vou repetir. Mas a empresa deve entrar com uma medida pedindo efeito para o recurso especial. Que efeito? O efeito suspensivo, porque o recurso especial, repiso, o recurso especial não tem o condão de dar o efeito suspensivo, mas tão somente o efeito devolutivo a um processo. Pois bem, vou retornar agora ao Acre. Então, ela já decidiu que, enquanto, vou falar do universo, da juíza Thaís, enquanto tramitar a ação civil pública, a liminar permanece de pé. Ponto. Simples assim. Ok? Os remédios posteriores tomados pela empresa, já o disse aqui, ainda não sei. Já existe alguns em andamento, vamos aguardar. Então, no universo da medida cautelar, ok? A juíza, em primeiro grau, não se esqueçam, definiu que a ação civil pública vai correr com a liminar em vigor. Continua em vigor a liminar, que ela mesma concedeu, e por razões óbvias, como ela não é uma especialista, e estamos falando aí no universo de mais de 1 milhão de pessoas, ela está insegura, então ela resolveu não derrubar a liminar. Muito bem. Vamos para a sentença. Bom, aqui a sentença, né? Acho que fica... vale... Ah, tá. Eu acho que vale o comentário. Existe a figura da Lívia, né? Eu já disse aqui, né? A Lívia Mara Campista Vanzeler. Ela conseguiu sair do processo. Ela saiu do processo. O objetivo da Lívia era sair do processo. Por quê? Porque ela não fazia parte da empresa quando entraram com essa ação. Ela já não era mais sócia da Impactus, como ela já foi no passado. E nesse sentido, não tinha sentido, desculpe o trocadilho, né? Mas não tinha sentido ela permanecer no processo. Então ela foi absolutamente descartada desse processo, então ela está livre, não é? Então ela está livre, então ela não faz mais parte desse processo da ação civil pública, nem tampouco da ação cautelar, porque, como eu disse, esses processos são dependentes um do outro, não é? Já eu disse aqui. Não é? Eles estão apensados. Muito bem. Vamos lá. A decisão liminar que já havia sido proferida foi mantida integralmente, tá certo? Então, ela disse que ela ainda acha que existem presentes os fortes indícios e tal, aquela história toda que nós já conhecemos, a respeito do julgamento da juíza, não é, em relação à empresa na medida liminar, que nos mantém, evidentemente, paralisados, ok? Vamos lá. Também foi considerada prejudicada a proposta, isso é importante. Houve um tempo, um momento, melhor dizendo, perdão, em que o Carlos Costa fez uma proposta para a empresa, para a juíza, para que fosse restabelecidas as atividades através da venda de contas VoIP, pelo menos. E pagaria o pagamento, o pagamento seria só de comissões a divulgadores e adesões só de novos partners, né? Sem ter aquela questão da rede, ok? Então, ela também denegou isso. Tá? Ela não permitiu. Não sei se vocês se recordam, o Carlos Costa fez o chamado desafio. Então, libera a empresa por 90 dias, a gente vende só VoIP, e as pessoas vão aí poder Carlos, se beneficiar. Pode falar. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Você tem como me passar o link do YouTube no chat aqui para eu passar para o pessoal? Em qual chat? Aqui do próprio É do próprio. Ok, porque uma pessoa tentou assistir, mas estava assistindo a gravação da outra. Não, mas está no ar, viu? Mas já passei para você, já está aí. Beleza, valeu, obrigado. E também lá no meu Face. Vamos lá. Valeu. Retornando aqui. Então, o que houve um tempo em que o Carlos Costa fez o chamado desafio, né, para vender durante 90 dias só os VoIPs, para poder, digamos assim, como é que se diz, comercializar o seu produto, porque afinal nós temos um produto, já cansei de demonstrar, vocês já cansaram de ver isso por aqui, né, já cansamos de ver isso.
Então, fez o desafio, nos libere por esses 90 dias para provar que essa empresa é sustentável, não temos problema nenhum. E ela denegou isso. Mas por que a juíza denegou? Não por nada, nem por nenhuma questão, digamos, da empresa em si. É que como houve o pedido de recuperação judicial lá no Espírito Santo, em função, ok? Em função do rompimento do contrato entre a Impactus e a Telex Fria americana, então como é que você vai vender um produto de um contrato que foi interrompido? Então, por isso que ela denegou esse pedido da empresa. Então, isso é muito simples de entender. Então, como é que você quer um pedido de vender VoIPs por 90 dias se o contrato foi interrompido? Então, você não tem mais poderes para comercializar esse produto no Brasil, tá certo? Porque você interrompeu o contrato com a empresa americana, ora. Então, por isso que foi denegado esse pedido também. Ficou claro isso, tá? Pois bem, vamos em frente aqui. Vamos lá. A empresa também havia solicitado, vamos lá, aqui. A empresa havia solicitado a liberação de valores para que pudesse honrar o pagamento do contrato firmado com o Tijuca Design Hotel. O pedido foi acatado, impondo-se condições a Impactus, que atendeu a todas. Olha só, vou ler novamente. Você vê a idoneidade dessa empresa, pessoal. A empresa havia solicitado a liberação de valores para que pudesse honrar o pagamento de contrato firmado com o Tijuca Design Hotel. O pedido foi acatado pela juíza, tá? Impondo-se condições a Impactus, que atendeu a todas. Porém, o Ministério Público do Acre noticiou nos autos, ele disse no processo, que entrou com recurso de agravo de instrumento, tá? Com pedido de efeito suspensivo, ou seja, para suspender a decisão da juíza. Tá? Em face do quê? Dessa decisão que autorizou a liberação dos valores. Aí a juíza decidiu suspender o alvará judicial que permitiria o saque dos valores. Então foi novamente bloqueado por uma imposição legal. Não é veja, pessoal, não é a juíza que definiu o bloqueio. É que quando você entra com uma questão dessa, um agravo de instrumento, pedindo a liberação de um valor, e alguém se opõe, que no caso foi o Ministério Público, você tem que suspender para discutir esse agravo. Quem é que discute esse agravo agora? Vai ser quem? Quem? Adivinha? Samuel Evangelista. Certo? Então vai para as mãos do Samuel Evangelista, para que ele avalie se vai liberar esses valores que a empresa solicitou. Tudo bem? Esse alvará, você vê, o alvará já estava até pronto lá, né? Então, a juíza colocou em sobrestado, ou seja, suspendeu a emissão desse alvará ou a concessão do alvará judicial para retirar esses valores, tá? Para a empresa poder fazer esses pagamentos. Ok? Isso ficou claro? Suspendeu. Por quê? Porque houve a interposição, a distribuição de um agravo de instrumento para impedir isso. O Ministério Público fez isso. E agora, Samuel Evangelista, nos próximos dias, fará o juízo de valor, o julgamento, como relator, porque ele pode suspender ou pode acatar o pedido do Ministério Público. Ele pode dizer, não, pode liberar o alvará. Assim como ele pode também acatar a argumentação do Ministério Público e proibir a emissão do alvará. Logo depois vai ao colegiado, aí é julgamento de segundo grau, para ver se vai liberar isso ou não. Tudo bem até aí? Ok, fácil. Esse está fácil. Isso aqui já passou de ano. Que é uma questão do agravo pelo Ministério Público que foi colocado. A empresa também havia solicitado a liberação de valores para pagamento de tributos federais. Porque paralisado, como é que ela paga os seus impostos? Nem os impostos ela podia pagar. E o pedido também foi acatado na decisão desta quinta-feira. Né? Então, continuou aí, a juíza manteve esse pedido, acatou esse pedido. E aí a Impactus, no caso, né, que é Impactus, não estamos falando em Telex Fria aqui, a Impactus, vai juntar nos autos, tá certo? O quê? As guias para recolhimento. Quem vai fazer esse recolhimento? A própria juíza. Então ela vai receber as guias desses impostos e ela que vai pagar, com os recursos da empresa. E ela tem esse poder. Por quê? Porque todo o dinheiro da empresa está sob a responsabilidade dela, da juíza. Está numa conta judicial, os recursos. Não está mais na conta da empresa. A conta da empresa está bloqueada. Ok? Então agora virou uma conta judicial, perdão, não jurídica. Então, a respeito
pessoal, a respeito da ação cautelar, essa medida cautelar preparatória, ou essa ação cautelar inominada, que é a mesma coisa, esse é o resultado dela, só dela. Então, ela mantém a liminar, resumindo, mantém a liminar em empresa enquanto correr a ação civil pública. Em primeiro grau, está decidido que essa liminar permanece de pé. Ok? Vamos para a ação civil pública. Vamos lá, ação civil pública. Ela rejeitou as preliminares, lembra aquela que ela falou das preliminares? Incompetência do juízo. O que é a incompetência do juízo? Veja, pessoal, essa incompetência que se fala aqui é a incompetência no sentido jurídico, jurisdicional. Não é incompetência no sentido moral ou profissional, como diz, você digamos assim, você é um cara incompetente, você não sabe dizer o que você está falando, você não sabe exercer a profissão, então você é incompetente. Pois bem, não é disso não que se fala aqui, ok? Então, na verdade, aqui o que se diz é a respeito da incompetência jurisdicional da vara dela. Por quê? Porque, em preliminar, a empresa alegou que se está sendo acusada de um crime, então deveria ser remetido à vara criminal. Então, ela seria incompetente, tá certo? Para poder fazer esse julgamento. Ela rejeitou isso. Então, manteve na jurisdição dela, na competência dela. Tá certo? E eu recebo aqui, não é? Vou dar o crédito a quem dê direito, tá certo? Que é o Ezedequias Alves da Silva. Obrigado, Ezedequias. Que o agravo já foi distribuído para Eva. Então foi para Eva Evangelista. Segundo a notícia. Depois, obrigado, Evaniel também me noticiando, ok? Então, já estou aqui, já. E discordo do Evaniel, agora tivemos derrota Carlos Castilho, negativo, não tivemos derrota nenhuma, discordo disso, estamos nas frases, entendam pessoal, essa questão de liminar e tal, isso são fases preliminares de um processo, tanto que não houve julgamento de mérito do processo principal ainda, ok? Então, quem será relator, então, aqui já me noticiam, e vou acreditar nisso, porque são várias pessoas me dizendo, será Eva Evangelista. Então não caiu por por prevenção com Eva Evangelista, não, com Samuel Evangelista. Caiu com a Eva Evangelista. Mudou o primeiro nome, mas né, nem sei se são da mesma família, não posso dizer que são, porque eu também não sei, né, mas tudo indica. Né, ela é uma coisa eu sei, ela é muito mais antiga do que o Samuel lá naquele tribunal. Ela é mais antiga. Não é a desembargadora mais antiga. Pois bem, por isso que ela é vice-presidente, né? Se não me falha a memória, ela é vice-presidente do tribunal, inclusive. Deixa eu ver aqui, alguém já havia dito isso. Digamos, foi distribuído para... Não, ninguém noticiou nada, mas me parece que ela é vice-presidente do tribunal. Pois bem, então, estando dessa forma, já a ação civil pública também já teve uma decisão. E olha só, pessoal, essa decisão... O que eu disse na ação cautelar? Que houve o quê? Uma sentença. Agora, sentença lá. Agora, aqui na ação civil pública não é sentença. Por isso que não há derrota não, viu, meu amigo? Você que disse isso foi derrota, não foi, porque não foi julgado. O que teve julgamento é da questão liminar. E vamos reconhecer que a juíza não entende nada de marketing multinível, nem é especialista em economia. Então ela está com medo. Tá certo? Ou existe uma grande coisa por trás disso, como podemos concluir também. Mas vamos com calma, muita calma nessa hora, sem essas teorias de conspiração. Vamos analisar fatos. Então, o que diz aqui? Ó? Ela rejeitou as preliminares de incompetência de juízo e legitimidade ativa do Ministério Público. Quer dizer o quê? Ela entendeu, sim, que o Ministério Público manteve as suas prerrogativas para atuar no processo. Não há relação consumerista. Mas ela entendeu ainda, por não ter a certeza se é pirâmide financeira ou não, eu compreendo a decisão dela, não concordo, compreendo. Então ela entende que o Ministério Público está ali defendendo o quê? Direito coletivo e difuso, e também a questão da economia popular. Não é, perdão, é a questão justamente deixa eu pegar aqui a lei, vamos ler, é o inciso, é a Lei 7.347, está aqui, vou já colocar ela aqui no Google enquanto converso com vocês, ela já entra aqui facilmente, é o artigo
primeiro, que já diz o seguinte, para a ação popular, não é? Ação civil popular, cadê? Vamos lá, bens do consumidor, responsabilidade, artigo 1º. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Então ficou o quê? A qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a juíza ainda está nisso, e também por infração da ordem econômica, é isso que eu queria lembrar. Então, seria o artigo 4º e o artigo não, inciso 4º e inciso 5º do artigo 1º da Lei 7.347. A questão consumerista foi descartada, que é o inciso 2º, ao consumidor. Isso já não está mais no processo. Então agora só temos esses dois incisos, 4º e 5º. Então a juíza afastou a preliminar de que o Ministério Público seria ilegítimo. Então a ação agora vai correr baseada nesses dois preceitos. Serão os dois pilares de sustentação da ação civil pública. Tudo bem? Então que fique claro. Então afastou-se a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público. Ele foi admitido dentro desse processo como parte legítima, ele continuará atuando no processo. Então já foi afastado isso. E também inépcia da petição inicial. O que é isso? É dizer que a petição inicial não tem sentido, ela não tem força de ação, ela está mal feita, pode até ser, entendeu? Ela não tem efeito, não tem poder. Ela afastou isso aí, não, diz que tem um poder sim, porque ela está entendendo que o Ministério Público continua. E impossibilidade jurídica do pedido, ok, também seria se ela admitisse as outras, a ilegitimidade, tá certo? Se o Ministério Público fosse descartado dessa ação, então ela continuaria aí com a ação, seria uma impossibilidade jurídica do pedido do Ministério Público. Nessa ação civil pública, também já foi tirada a Lívia Mara Campista Vanzeler. Então, pessoal, ela se livrou, ela está fora dessa ação, o que é correto. Foi deferida a produção de todas as provas solicitadas pelas partes. Ou seja, lembra dos 5 dias que a juíza concedeu para que a empresa e o Ministério Público dissessem que provas querem produzir. E eles fizeram pedidos: pericial, testemunhal, depoimento pessoal, então o Carlos Costa pode ir lá depor, e documental. Então ela autorizou que se faça isso. E o Ministério Público também. Deve levar umas figuras lá para o Acre para depor, né? Os grandes gênios, que tem expertise em marketing multinível, sabe aquele que bate de porta em porta, vendendo alguns determinados produtos físicos, né? Esse pessoalzinho desse meio ainda, meio atrasado, naquele marketing multinível arcaico, antigo, evidentemente que eles estão contra a empresa. Para eles, nós também somos uma ameaça, viu, Telex Free? Pessoal. Então, temos também aí esse ataque desse pessoalzinho também do outro tipo de marketing multinível mais antigo, mais arcaico, né? Eles morrem de medo da modernidade. Desse modo, olha só, foi nomeada a empresa BDO-RCS, Auditores Independentes, para a realização da perícia, que será intimada para apresentar proposta de honorários no prazo de 5 dias. Bom, o que vai acontecer? Essa empresa vai lá, medir o tamanho do trabalho e falar assim, olha, eu vou cobrar, sei lá, 10 mil reais para fazer isso. Deve ser muito mais, tá? Eu só estou ilustrando. Uma perícia trabalhista, 2, 3 mil, né? Dependendo do porte, da complexidade, entendeu? Essa daqui eu acredito que a coisa vai ser um pouco diferente. E aí, essa empresa, que é independente, BDO-RCS Auditores Independentes, não os conheço, não sei quem são, ficarão conhecidos agora, né, no Brasil inteiro, eles foram, digamos assim, convidados a aceitar esse trabalho. É lógico, eles vivem disso, vão aceitar, tá certo? Então eles farão um laudo pericial a respeito da viabilidade econômica da empresa. Em seguida, após esses 5 dias que eles apresentaram, quanto eles vão cobrar, as partes serão intimadas a se manifestar, ou melhor dizendo, peraí, deixa eu corrigir, após os 5 dias, eles vão falar quais honorários, a empresa, não é, e a juíza vai autorizar o trabalho deles, ok? Eles vão fazer esse trabalho, fazendo esse trabalho, após os 20 dias eles vão apresentar, então eles apresentam o laudo depois de 20 dias,
apresentou esse laudo, entregou esse laudo. Em seguida, as partes, quem? Ministério Público e empresa, Impactos, tá certo? Eles vão se manifestar sobre o resultado da perícia. Então, eles vão concordar ou não. E aí? Eu concordo com o que disse essa BDO-RCS Auditores Independentes ou eu discordo? Será que eles estão corretos? Então, tanto a empresa quanto o Ministério Público vão se manifestar a favor ou contra essa perícia, ok? Se manifestando, o que vai ser agendado? Uma audiência de instrução e julgamento. Não vai ter prova testemunhal? Não vai ter prova documental? Não vai ter depoimento pessoal? Então, serão levadas testemunhas e serão levados também depoimentos pessoais. Ok? Sendo assim, haverá a audiência de instrução e julgamento. Aí é diferente da audiência de instrução, da audiência conciliatória, em que as partes, eu proponho isso, eu proponho aquilo. Acabou isso, hein, gente? Isso já passou. Agora se apresenta provas, se apresenta laudos, se contesta, a juíza no meio, e aí sim ela vai tomar uma decisão. É julgamento. Agora o circo lá vai pegar fogo. Vai ter testemunha, vai ter debate de advogados, vai ter, olha, vai ser coisa de louco lá, tá certo? Nesse dia dessa audiência. E só será após 20 dias, as partes terão prazo para se manifestar a respeito dessa perícia. Depois disso, ela vai agendar. Agora eu vou dar um stop aqui e dizer para vocês o seguinte, meus irmãos, até agora o que eu disse significa o quê? Simplesmente significa que na ação civil pública nós não teremos tudo isso nesse ano, não. O que tudo indica, em primeiro grau até agora, é que esse ano, dependendo do que vai acontecer no STJ e tudo mais, a depender só do primeiro grau da Justiça do Acre, a empresa permanece paralisada nesse ano. Isso é importante, eu sei que todos estão com essa pergunta na cabeça. E eu estou falando passo a passo, minuciosamente, para vocês entenderem a complexidade desse assunto. Esse rito processual necessário, essa formalidade, obedecendo ao Código de Processo Civil, que é o CPC, que faz o regramento dos andamentos jurídicos da questão da justiça, do poder judiciário brasileiro, é uma lei específica para isso, ok? É necessário que tudo isso aconteça. Essa é uma exigência jurisdicional a todos os processos. Então, o que eu quero dizer? Por essa complexidade e diante desse fato da liminar permanecer de pé, no que tange, no que pese decisões de primeiro grau, a empresa, esse ano, a depender dessas decisões de primeiro grau, permanece paralisada. Não adianta eu dourar a pílula aqui e jogar arroz de festa, não. Me perdoem as pessoas que não concordam. Eu estou levando a informação como ela é. E isso é fundamental. Então, esse ano, em primeiro grau, nada muda. Então, falei em 20 dias, falei que a empresa vai se manifestar, o Ministério Público vai se manifestar, teremos a paralisação forense de final de ano, que deve acontecer lá entre o dia 15 e 20 de dezembro. Então, meus irmãos, provavelmente não, com toda certeza, a depender do primeiro grau, essa ação, a empresa permanece paralisada até virando o ano aí, ok? Ah, mas então quer dizer que a liminar não cai? Não, eu não disse isso. Nós temos o recurso especial e ainda a questão do efeito suspensivo, que esse recurso especial possa ser concedido essa atribuição a ele, e numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a liminar pode cair ainda. Entendam isso. Mas no Acre, eu não creio que ela caia esse ano, não. Eu não creio, não tem como. Não há como isso acontecer. A não ser que haja, e vou me valer do que eu já disse antes, eu não conheço as estratégias jurídicas da empresa. Se existe algum remédio que eles vão adotar agora para tentar derrubar essa liminar, ok. Ok.
Então, vamos aguardar. Aí eu vou analisar o fato, não vou ficar especulando nada. E nem com achismos aqui. Eu avalio o cenário concreto. Então, nesse ano, a persistir a decisão de primeiro grau, não há mais como essa liminar cair. Decisão de primeiro grau, repito. Ok? Porque senão amanhã aparecem as notícias, Carlos Castilho diz que a empresa está paralisada esse ano, não vai ter jeito. Eu já vi site fazer isso, manipular o que eu disse. Isso é muito comum. Então, cuidado com essas informações de internet, tá? Filtrem. Filtrem. Voltemos aqui, irmãos. Voltemos. Pois bem, depois dessas questões todas, a juíza, finalmente, nesse dia do julgamento, a audiência de instrução e julgamento, ela vai prolatar uma sentença. Vai ser no mesmo dia? Provavelmente não. Não acredito. Porque é muito complexa a situação, gente. E aí, olha só que interessante. O juízo fixou os pontos controvertidos. O que quer dizer isso? Da demanda. E formulou quesitos a serem respondidos pela perícia. Então, o que fez a juíza? No entendimento dela, que ela não entende ainda, tá certo? Então ela fala, peraí, não estou entendendo o que quer dizer isso que o Ministério Público está dizendo. Peraí, não estou entendendo isso que a empresa está dizendo. Então, o que ela fez? Para o pessoal lá da perícia, deixa eu ler o nome da empresa aqui, né? Vamos deixar os caras famosos. Vamos torcer a eles, que eles consigam entender, afinal eles são especialistas, consigam entender a questão econômica da empresa, né? BDO RCS Auditores Independentes. Então a juíza colocou um rol de perguntas de pontos controversos. Então o Ministério Público diz isso e a Impactos diz aquilo. Aí pergunta a juíza, BDO, quem é que tem razão? Ministério Impactos, que é desse lado, que a minha mão aparece invertida aí, ó. Impactos desse lado ou Ministério Público desse lado? Qual dos dois? Ou será que é o contrário? Agora eu me perdi. Ó, esse é o Ministério Público, ok? E esse aqui é Impactos. Para ficar claro. O Ministério Público falou isso, ó. Sabe aquele cara que colaborou, que só faz continha de mais e menos? Tá aqui, ó. Ele disse isso. E a Impactos disse aquilo. BDO, quem é que tem razão? Então essas respostas virão para a juíza. E a juíza vai decidir aí se ela acredita em qual. Tudo bem? Que fique claro isso também. Então, no dia do julgamento, ela já terá essas ferramentas. Tudo bem? Então, muito bem. Por fim, foi indeferido o pedido da Impactos, deliberação de valores para a contratação de seguro para a cobertura dos riscos de sua atividade econômica. O Carlos Costa, na audiência lá de conciliação, ele propôs para a juíza que se liberasse, já que o problema que se alega que existe uma fragilidade, né, dos nossos divulgadores em perder um valor de investimento, qual foi a proposta do Carlos Costa? Olha que fantástico isso, cara. Porque o Eike Batista, ele não ofereceu isso para os investidores na Bolsa. Quando você compra ações lá na Bolsa, meus queridos, se você comprar ações lá na Bolsa, você não vai ter a seu favor um seguro de risco. Olha que interessante isso. Deixa eu só vir aqui. Marco. Opa, pronto. Tranquilo. Então, o que acontece? O Carlos Costa propôs, já que o problema é insegurança, que os divulgadores, coitados, eles estão inseguros, pode perder o seu investimento, o que propôs a juíza? E o que ele propôs à juíza? Propôs ao jurídico, propôs ao Estado, no poder, na figura do poder judiciário. Olha, já que o problema é esse, a segurança do investimento, já que se quer devolver o dinheiro que as pessoas investiram, eu proponho, eu faço um seguro, a empresa faz um seguro para essas pessoas. Engraçado que quando eu fiz um investimento há um tempo atrás em ações da Petrobras, ninguém me ofereceu seguro para mim. Aí pode-se correr o risco, né? Um empreendedor não pode correr risco. Olha, esse país realmente não é brincadeira. Tem coisa aqui que, juro, parece coisa de patati patatá, parece piada, mas não é. Não é não, é verdade. Não é? E mesmo assim o Carlos Costa, olha que espetáculo, fez essa proposta ao judiciário. Pois a juíza indeferiu isso. Não é brincadeira não, meus irmãos. Então, resumindo tudo isso, ok?
Medida cautelar. Vou acabar aqui em 3 minutos com isso. No máximo 22h10 eu acabo. Temos 6 minutos pela frente. Medida cautelar, ação cautelar inominada que concedeu a liminar para, para o Ministério Público do Acre e que suspendeu as atividades da empresa. Ela tomou uma decisão, uma sentença, permanece a liminar, a empresa permanece suspensa. Ponto. Questão da Lívia é acessório, isso aí para nós, particularmente, não faz a menor diferença. Tá? Para nós, não. Tá? Fez-se justiça, ela saindo do polo da ação. Então, somente isso. Então, para nós, o que vale é o seguinte, a liminar foi mantida. Ponto. Segundo ponto, ela, que é importante, ela recusou as preliminares. Ela vai manter a ação no poder dela, juíza Calil. Então, não é caso criminal, não é caso consumerista, mas é tão somente questão de direito difuso e coletivo. E também a questão, né, de, como preceitua a Lei 7.347, infração da ordem econômica. O que é infração da ordem econômica? É a questão da pirâmide financeira baseada naquela lei de 1951. Esses são os 2 pilares que mantêm a ação civil pública. Foi chamada uma perícia, a BDO, auditores independentes, que vão avaliar a questão documental, tudo aquilo que a empresa oferece, vai ser usado também as argumentações do Ministério Público, esse pessoal vai avaliar, e definir se a empresa é ou não sustentável economicamente. Daí, 5 dias, primeiro, para apresentar honorários. Quantos vocês cobram? X. Vai para frente. Ok? Apresentou os honorários, vamos para frente. Ok? Aí, tem 20 dias para essa empresa apresentar esse laudo. Esse laudo pode ser que ele saia esse ano. Só o laudo. No máximo. Só no máximo o laudo. Depois a juíza vai abrir prazo para as partes concordarem ou não. E devem ser prazos sucessivos, não deve ser prazo comum, eu não acredito. Então 10 dias para o Ministério Público, depois mais 10 dias para a empresa. Já estamos no ano que vem, pessoal. Só nisso aí já estamos no ano que vem. Após tudo isso, o que a juíza vai fazer? Ela terá respostas das controvérsias entre o Ministério Público e também da Impactos. Ela fez uma série de questões e perguntas. Porque um fala isso, outro fala aquilo. Quem tem razão? Quem vai dizer é essa auditoria, se o pensamento está correto ou não. Após isso, tá certo? Aí ela vai agendar uma audiência de instrução e julgamento. Aí as partes se encontram lá no tribunal com testemunha, depoimento. Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Isso pode ser julgamento de dias. Pela complexidade, isso aí pode durar dias, quem sabe? Pode durar um dia? Pode. Pode ser em 5 horas? Pode. Mas eu arrisco a dizer que a complexidade, estamos falando em mais de 40 mil páginas, eu não acho que é julgamento de um dia só, não. Tá certo? E isso também tem uma resposta, pessoal, para uma coisa que eu já falei, acho que anteontem, em que não saiu publicação da segunda vara, lembra? Da segunda vara civil de Rio Branco. A explicação está aí. Por que não saiu publicação? Porque a juíza, e eu disse isso aqui, que a juíza estava mergulhada na análise desse processo nosso, e que ela soltaria sim até o final da semana, ou até sexta-feira, no máximo começo da semana que vem, eu disse, não é? Mas soltaria até sexta-feira ou até amanhã uma decisão a respeito dessas ações. E que ela, disse mais, eu disse mais, e que ela faria nas duas ao mesmo tempo. E ela o fez. Eu fui bidu, aí você fala, nossa, Castilho, você adivinhou? Não, meus irmãos, eu não adivinhei nada. Foi só uma análise do cenário. Entendendo o que é essa questão jurídica toda, ok? Então, falta 1 minuto.
só para eu terminar, eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Eu vou reservar o que passar das 22h10 para as nossas despedidas. Apenas 1 minuto, tá? Eu vou, digamos assim, sair daqui e devo entrar lá na outra TV para dar uma força para o meu amigo Giovanni também, né? Eu sei que ele vai precisar desses esclarecimentos para os seus telespectadores de lá também. E dizer o seguinte, meus irmãos, agora, nesse primeiro grau, esse ano, não há a menor possibilidade de acontecer mais nada. Temos aí a figura da recuperação judicial lá no Espírito Santo. Se for concedida, tudo isso é levado para o Espírito Santo. Não é? Existe a atração, né, da recuperação judicial, todas as ações são suspensas, tal. Olha, vocês veem que eu quase não falo a respeito disso, eu não sei porquê, não sei se é um sentimento, eu não creio que isso seja algo de fato que nós vamos ter sucesso. Eu não estou botando muita fé nessa recuperação judicial, não sei, eu vou pagar para... E digo mais, tomara que eu queime minha língua. Tomara. Vocês não sabem como eu torço para que isso aconteça. Eu queria dar um tiro no meu pé. Falar, o Castilho falou que não ia dar em nada, essa recuperação judicial, falou errado. Afe Maria, tomara que eu erre mesmo. Mas, assim, eu não estou apostando as minhas fichas lá, não. Ok? Então é isso. Pessoal, quero agradecer muito. Nós batemos picos aí de 1.800 pessoas, viu, meu amigo que está lá? Onde você está agora, meu amigo Marco, nos Estados Unidos? Fala aí para nós. Fala para essa galera que nos assiste. Onde você está? Belmar. É uma cidade próxima à minha, Belmar. Ah, ok. Se eu entendi, Delmar. Alguma coisa assim, próximo a Long Branch. Belmar. Ah, Belmar. Ok, Belmar. É que o meu inglês é muito ruim, cara. Eu só entendo um pouco, olhe lá, não é? E você está retornando para sua casa, evidentemente. Ok, ele está retornando para cá. Foi na sede da empresa, né? É um pouco distante, mais ou menos 4h30, mas sendo que a volta eu demorei quase 6 horas, porque eu fiquei quase 1h30 em Nova York no trânsito, né? Que a gente pegou um horário de pico, aí já viu. Mas daqui a uns 20 minutos a gente tá em casa. O pessoal que quer dar um abraço para mim. Pode falar. Um grande abraço para você, meu chefe. Um abraço aí, Castilho. Um abraço, querido. Ó, gente, contamos com vocês aí para nos apoiar aqui no Brasil, hein? Precisamos aí da ajuda e do apoio dos nossos irmãos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. Nós vamos provar o seguinte, que o progresso atropela. Então nós contamos com vocês, esse público, esses brasileiros que estão aqui, contam, que nos assistem agora, com o apoio de vocês aí nos Estados Unidos, para nos amparar nesse momento de dificuldades, para nos amparar nesse momento em que nós estamos aqui aflitos, e que cada divulgador que me assiste agora, nós somos solidários à dor, à dificuldade de vocês, porque eu aqui no Brasil, me encontro na mesma situação. Claro que temos alternativas, temos novas possibilidades, mas nós precisamos aí nos unir para tentarmos juntos, não é, sair dessa situação. Nós não podemos nos curvar simplesmente, pessoal, a essa imposição absurda da justiça por si só. Não se esqueçam, toda essa lei que está aí nos bloqueando, todas essas leis, todas elas não estão acima de um direito primordial que é o nosso, individual, que está na Carta Magna, que está na Constituição, artigo 5º, que é o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à saúde, o direito de ir e vir, o direito, enfim, de sustentar as nossas famílias. Isso ninguém vai poder tirar de nós. E é isso que eu estou falando aqui. Eu vou exercer esse direito enquanto eu estiver num país que tem em seu princípio o Estado de Direito. Então, meus irmãos, claro que a dificuldade é enorme, para alguns intransponível. Mas, olha, devagarzinho o progresso vai comendo pelas beiradas. E esses nossos irmãos americanos, hoje alguns americanos, como é o caso do Marco Almeida, ele tem dupla nacionalidade, ele é americano, tem passaporte americano,
está aí, meu amigo Marcos Almeida, tem sido de uma importância fantástica para nos apoiar. Então, guardem bem esse rosto, ó. Esse é o homem. É ele quem tem nos socorrido aqui no Brasil. Então, essas pessoas aí estão estendendo muito obrigado. E é um obrigado emocionado, porque nós estamos aqui sofrendo. Ah, Jesus! E graças a vocês, nós estamos dando a volta por cima, devagarzinho. Muito obrigado a todos vocês aí dos Estados Unidos. Pode falar, Marcão. Dá uma boa noite aí para todo mundo. É isso aí, Castilho. Eu também agradeço aí pelo pessoal, também muitas mensagens chegam até mim, de pessoas assim que, conforme a gente vai falando com elas, parece até que elas conhecem a gente há muito tempo, né? Que é incrível, não sei. E a gente se comove com muitas situações, né? E infelizmente a justiça brasileira, não sei, eu não gosto nem de falar, porque é tão... O que está acontecendo, pelo menos eu que sou um leigo, é tão, assim, revoltante que eu não sei, eu não tenho palavras para dizer. O que está acontecendo aí, para um leigo como eu, você entende, sabe dos prazos, sabe do tempo, mas eu falo como leigo, eu acredito que eu falo como todos. Eu, como muitos aí, eu tenho contas também bloqueadas aí no Brasil, que eu comecei meu trabalho na Telex no Brasil. Eu comecei com meu CPF, com a conta no Brasil, que estava aí, e graças a Deus, né, eu tive essa sorte de também fazer uma rede com meus documentos daqui, tudo daqui, comecei a rede daqui, sendo que o que eu vejo, assim, como leigo, como eu sempre falo, eu não posso dizer se é certo ou se é errado, mas eu falando como leigo é revoltante, porque você espera 5 meses para você poder pedir uma avaliação de uma empresa, fala sério. Quer dizer, você esperar 5 meses para pedir para uma empresa, agora não. Depois de 5 meses, todo mundo agora vai a uma empresa analisar para saber se é uma pirâmide financeira ou não. Então, quer dizer, isso, eu como leigo, é revoltante. Eu sei que a justiça tem seus prazos, ela é lenta e tal, mas como leigo, a pessoa fica... Eu, às vezes, sinto até vergonha de ver isso que está acontecendo, né? Parece que é uma coisa manipulada, pode até não ser, né? Eu desconfio que seja, mas essa é a minha opinião. No mais, é só agradecer o pessoal por ter acompanhado a gente aí. O que precisar de apoio, se tiver algum problema de ticket, alguma coisa, passa para o Carlos ou passa para mim, que eu vou tentar. São muitos, mas... É como eu falo, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode. Ontem eu dormi 1h da manhã, hoje acordei às 4h30 da manhã para ir para Massachusetts, voltei, ainda não cheguei em casa, almocei agora, né, que é horário de jantar. Mas é isso mesmo, a gente tá aqui para batalha mesmo e eu torço muito, eu tô com todos vocês aí junto aí no Brasil, torcendo muito. O Carlos sabe, tem muitos amigos meus aí que sabem. Se eu pudesse fazer alguma coisa assim real para ajudar, infelizmente o que a gente pode é dar esse suporte, tentar passar alguma notícia daqui, alguma novidade, mas se eu pudesse ajudar de alguma forma aí o pessoal daí do Brasil que está com esse problema imenso, mas eu acredito muito, tenho muita fé mesmo, que essa empresa vai ser liberada. Pena que estão prorrogando, mas o dia vai chegar. Eu tenho 100% de certeza que esse dia vai chegar, a gente vai comemorar muito aí, viu, Carlos? Eu, você e todo mundo aí do Brasil vamos comemorar muito. Um abraço a todo mundo e boa noite a todos. Valeu, Marcão. Obrigado aí pela sua participação, cara. Eu faço questão de colocar o Marco, além dele ser meu amigo pessoal, não é? É um parceiro assim que eu nem tenho palavras para agradecer, quero deixar isso público aqui, que é o meu grande parceiro, assim como também conto sempre com ajuda, enfim, em determinados momentos, uma troca muito saudável de ideias, não é? Com o Renato Alves também, eu considero meu grande amigo, né? Enfim, tem uma afinidade, assim, interessante quando a gente encontra pessoas por essa vida, não é? Em que você também acaba tendo afinidades, e da mesma forma tenho ótimas trocas de ideias muito profícuas, não é? Com o Renato Alves. Agradeço também a ele, agradeço aqui publicamente, principalmente ao meu amigo Marco, que tem me ajudado muito nessa transição, nesse momento difícil, nos trazendo novas informações, acontecimentos,
né, do Extravaganza que ele trouxe, né, tentamos colocar ele ao vivo lá com aquela dificuldade toda que tivemos no dia, tal, mas enfim, o que eu quero dizer, gente, é que isso que eu tenho feito é sempre na busca de, sabe, de trazer informações e trazer esperança para vocês. Mas não é uma esperança de confete, não, de arroz, de falar, olha, pessoal, não é nada disso. Aqui o meu objetivo é algo concreto mesmo, tá certo? Isso é real. Então eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Não tenho palavras para retribuir essa confiança que vocês depositam em mim. Isso para mim é questão de honra. Às vezes as pessoas se irritam porque eu não dou palpite. Muita gente me pede palpite, eu não faço isso. Então se alguém disser, o Cacílio disse que acha isso, não é verdade, porque eu nunca acho nada. Eu faço análise de cenário e tal, mas eu não acho nada. Então eu quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês essa confiança, essa audiência maravilhosa que eu cheguei hoje aqui. Então eu quero convidar vocês de público, a partir de agora, e dizer o seguinte, terça-feira que vem, hoje foi um boletim extraordinário por causa dessas notícias, tive a pré-estreia na terça e eu planejava voltar com a nossa inauguração da TV Carlos Castilho, terça que vem agora. Então no dia 26 será o dia oficial da inauguração dessa TV. Hoje é dia 21, então é dia 26 sim, terça-feira, se não me falha a memória. Então aqui o Marco, ele não está convidado para participar dessa inauguração. Na verdade, ele está intimado. Ele tem que vir aqui com gripe, com o que for lá, porque ele deve estar um frio danado lá nos Estados Unidos já. Imagino eu. Mas ele está intimado, terça-feira, a estar aqui nessa TV. Tá certo? Na inauguração. Também já convidei Renato Alves, ele disse a mim que viria também. Amanhã conversarei com ele novamente, espero que ele mantenha, conto com ele para isso, para contar um pouco da sua experiência, larga experiência com marketing multinível e, sobretudo, um conhecimento de profundidade dessa empresa que poucos têm. Então, olha o valor de quem eu estou falando, não é nada mais, nada menos que Renato Alves. É um dos ícones dessa empresa. Assim como também é pela Reis e outros líderes que tem por aí. Mas o Renato Alves, tecnicamente, nesse ponto, na análise desse negócio, desse mercado, é inigualável, com todo respeito aos demais. Cada um tem suas características particulares, ok? Estou falando como consultor empresarial, que é uma atividade que eu tenho, em paralelo também faço. Então, eu espero contar com a presença dele aqui, sinceramente. Estou falando em público, quem sabe der a sorte ele não consiga falar não. Brincadeira. Se ele não puder, paciência. Virá numa outra oportunidade, com certeza. Porque todos nós aqui somos Telex Free, acima de tudo. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Eu quero estender o meu abraço a todos vocês. Quero estender também a minha solidariedade a esse momento difícil, essa recusa, o fato de não ter caído essa liminar. Mas permaneçam na fé, permaneçam aí serenos, porque estamos começando essa briga e vai ser uma guerra sem fim mesmo. Tá, pessoal? Eu quero agradecer muito de coração. Até a próxima, terça-feira, com a inauguração oficial da TV Carlos Castilho, terça-feira, impreterivelmente, às 21 horas. Quero contar também com a presença do Giovanni, ele disse para mim que viria na inauguração, então conto também com o Giovanni Guedes aqui na terça-feira, tá bom? Forte abraço. E quero convidar ainda, não vou encerrar não, meu amigo Carlos Florentino, o homem do VoIP, aquele que entende como ninguém desse negócio, em termos técnicos, né? Lógico que ele entende do negócio como um todo, ele já há muito tempo está na estrada dessas pessoas envolvidas na Telex Free, tá certo? Como ele já o disse várias vezes, e ele é um especialista nisso, então faço questão da presença do meu amigo Carlos Florentino, eu espero realmente que ele esteja aqui comigo também nessa terça-feira. Fundamental, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês, e fiquem com Deus, e até a próxima. Muito obrigado mesmo.